mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Logo se fez necessário que o obreiro seja conhecido da doutrina bíblica e seja cheio da palavra para que possa anunciar e pregar o evangelho, para que de frutos para ganhar almas. O que Deus vai fazer, isso é muito forte. Eu moro de Fortaleza, mas eu sou de Forquilha, né? Minha família é toda de Forquilha. Eu nasci, na verdade, lá no interiorzinho, depois de Trapiá, que chama Veração. E quando eu nasci naquele lugar, muitas pessoas, até eu, na verdade, a gente desacredita de algumas coisas. Por nós ser família simples, eu falava assim, como é que um dia eu vou sair daqui, vou viajar, vou com uma conta? Então Deus, Ele quem faz. Para a glória de trabalho é outra coisa, então nós não podemos confundir. Assim, eu agradeço muito por eles, porque nós temos que ter o discernimento, o que é obra, nós temos que ter o discernimento, o que é a pessoa ter uma amizade, que nós temos que ter, porque a Bíblia diz que nós temos que ter amigos, que Jesus tinha amigos muito próximos, nós temos que ter amigos também próximos, nem todos é de confiança, né? Mas a gente tem que dar confiança, por quê? Porque nós temos que ter amigos, precisamos de ter amigos. A Bíblia fala sobre Provérbios, fala bem disso, é um livro de Provérbios, é muito bom, entendeu? Então você possa estar aí, eu queria que você possa leva. Quem leva é ele, quem dá passagem de avião é ele, quem é dono da série de avião é ele, quem faz tudo é ele. Concessionário dos bancos. Ele é dono de tudo. Banco de tudo. Não, acredite. O que tem que acreditar primeiro na sua... O que tem que acreditar primeiro no seu chamado é você mesmo. Ninguém vai dar nada por você, mas se você acreditar, depositar, colocar Deus, orar, Deus ele vai lhe levantar. Deus disse assim, arrumar mala, vai para os Estados Unidos. Eita, daí, toma posse daí. Porque Deus é quem manda. Entendeu? Porque eu vejo que vocês vão levantar até alguma coisa, mas Deus ainda vai levar vocês para viajar por muitos lugares. Você diz assim, mas pastor, como é que eu sou? Eu sou incapaz, eu tenho emprego, não posso deixar. Que a Bíblia diz, descerá seu pai e sua mãe unirem, a sua mulher e será uma só carne. E aí se Deus mandar você ir, você vai. Não é que você vai abandonar a família, vai abandonar parente, não. Você vem visitar. Porque eu vejo vocês em obras, mas em obras grandes em outros lugares. Então você tem que só ficar na presença de Deus. Aí você tem que começar ali, faça na sua casa, faça no seu bairro onde você mora, eu não sei onde é que você mora. Começa ali, porque depois Deus vai soprar. É algo que começa pequeno, depois Deus sopra. Então nós temos que começar aqui. Então começa a ser raiz. Você pode dizer assim, eu sou capaz, eu não quero isso. Nós não temos escolha. Primeiro Ele nos escolheu primeiro. Então se Deus trouxe vocês aqui, é porque Ele vai fazer grandes coisas na vida de vocês. Ai de nós se não fizer. Por isso que quem tem chamado, se você tem chamado, você não pode se esconder. Aqui tem pessoas que têm chamado forte. Vai ser mais forte do que o meu, mais forte do que o nosso. Eu quero que você seja muito usado nessa terra. Mas aí você diz, ele aqui está dando uma ordenança. Que nós, além de não ter esse vergonha, nós temos que ir. É uma obrigação. Deus, por isso que ele diz, Deus, ele enviou, nós temos que ir fazer o ir de Deus. Treva para a sua maravilhosa luz. Vós sois sacerdócio real, que foi chamado para a maravilhosa luz, para fazer aqui o ministério de Deus se cumprir na terra. Desobedecer o Espírito, enganadores, ensinamento de demônios. E o versículo 6, pode pular para o 6. Expondo estas coisas aos irmãos, será bom ministro de Cristo Jesus, alimentando com a palavra da fé e da boa doutrina que tem seguido. Aí pode pular para o 14 e o 16. 14 e 16, o mesmo texto. Não te faça negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante a profecia com a imposição das mãos do presbítero. Mediante estas coisas, nela se diligite para que o teu progresso a todos seja manifestado. Amém? Aí. Espiritual e com gratidão em vosso coração. Aí. Procuramos. Vós mesmos bem sabeis. Pronto, varões aprovado como os varões israelitas. Você é israelita de Deus. Passos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós outros. Purificais as mãos, pecadores, e vos que sois de ânimo drobo, limpo o coração. Afligi vós, lamentais e chorais. Convertei-se-vos o riso em pranto,
e a vossa alegria em tristeza. E humilhais-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Então o obreiro ele tem que ser humilde. Como diz esse texto aí, né? Humilhar-se na potente mão de Deus. Se pregasse o arrependimento para a remissão de pecado, todas as nações, começando de Jerusalém, vós sois a testemunha destas coisas. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permaneceis, pois, na cidade, até que dos altos seja revestido de poder. Aí, viu? O primeiro que o texto vai dizer o quê? Eu, aparentemente, talvez eu não perdoaria, porque eu sou ser humano. Eu estou falando assim de mim. Mas Deus não, Deus, se ele realmente se converter de verdade, como a Bíblia diz, confessar e deixar, e a partir daquele ato ali ele não praticar mais, ele pode, é um candidato a ser salvo. Por quê? Porque ele deixou a prática. Aquele que confessa em Deus, deixa as suas práticas. Então, o que acontece? As pessoas, elas, às vezes, é muito que vê assim, o cara fez tudo e agora vai para a igreja. Aí a procurando se mudar. Amém, porque tem há 50 não, há mais de 100 anos, porque a Assembleia de Deus tem 100 e poucos anos. Então, o que acontece? Eles fizeram aflições. Você vê o louvor 84 da harpa, ele é do pastor Jotinha. Ele é um louvor muito inspirado. Então, os louvores da harpa que tem, nós vemos que é todos inspirados, porque foram feitos por homens que buscavam mesmo na maior dificuldade naquela luta. Nós vemos que hoje as bandas, eu não sou contra as pessoas que fazem música, que é usado por Deus, os louvores de hoje é um pouco, que às vezes não traz muita espiritualidade como tinha na antiguidade. Jair Pires, que foi um dos cantores que mais do Brasil, que mais fez luta, que os louvores deles porque esses homens todos passaram um processo para receber aquele Deus. Nada vem de graça. Nós temos que, Jesus já pagou o maior preço por mim, por você, por nós. Mas nós temos que se esforçar para buscar e receber algo. Isso que Paulo falou, uma palavra seguinte, assim, ó, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Paulo, ele passou 3 anos estudando lá aos pés de Gamaliel. Paulo tinha segundo os historiadores, que ele era de 1,50 m, como diz alguma pessoa que fala, bem pequenininho. Além de Paulo ser pequeno, do pescoço para baixo, diz que ele não tinha nada, mas do pescoço para cima ele tinha tudo, porque tudo é inteligência. Tudo se faz pela inteligência que Deus dá ao homem. Se Deus tem, por exemplo, se a pessoa tem uma inteligência de criar algo, de fazer algo, se for para você ficar rico naquilo, você vai ficar. Então, tudo é dado por uma inteligência. Então, se nós tivermos inteligência, ser usado por bem, amém, mas umas pessoas usam para o mal. Então, o chamado, a primeira ponta, nós temos que nascer de novo. E a nossa casa, o obreiro tem que dominar bem a sua casa, tem vice-versa. Não é que a pessoa, você não vai, a mulher não vai ficar escrava de novo, não pode ver a glória de Deus. Só pode quando eu nasço. É necessário um novo nascimento para que eu possa seguir a vida para com Deus. Porque quando a gente vem do mundo, quando a gente é do mundo, a gente sai de lá, trazemos muitas coisas, mas tudo aquilo que nós trazemos, nós temos que abandonar. Se nós era farrista, não pode mais farrear, se bebia, não pode mais beber, se fazia ungia, se era macumbeiro ou feiticeiro, enfim. Se fazia algo que era errado, os desejos da carne, a partir dali você não pode, tem que ter um novo nascimento. E aí é que entra, como a Bíblia que nós vimos aqui, o dever de todos nós, como líder, como pastor, como nós vimos aqui no livro de Efésios, né, que fala sobre do homem e da mulher, fala dos nossos deveres, não só, e tudo que nós fizer, a nossa igreja começa na nossa casa. A nossa igreja vai começar no nosso parente, nos nossos filhos, porque nós vamos ser os espelhos. E Jesus respondeu e disse: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Aleluia. Amém? Vamos dar uma salva de palmas para Jesus. Agora vamos ver o pastor Saulo aqui. 1 Coríntios capítulo 2, versos 14 ao 16. Para a glória de Deus. Ora o homem. É 14, né? 14 ao 16. Ora, o homem natural não compreendem as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente.
Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é de discernir. Porque quem conhece a mente do homem para que possa instruí-lo. Mas nós temos a mente de Cristo. Pronto, né? Glória a Deus. Pronto. E os quais fazia isso eram os 7 filhos de Seva, judeus, principais dos sacerdotes. Respondeu, porém, o espírito imundo e maligno, disse: conheço a Jesus, e bem sei aqui Paulo, mas vós quem sois? O versículo 16: saltando neles os homens que tinham o espírito maligno, e acenorados, e os 2 podes mais do que eles, de tal maneira que nenhum o ferido se fugia daquela casa. Você vê aqui, sem autoridade, né? Os filhos de Lídia, porque eles sacerdotes. Capítulo de número 5, verso 22 em diante. O devocional, os deveres domésticos, né? Vós, Efésios capítulo 5, versículo 22. Vós, mulheres, sujeitai-vos ao vosso marido como ao Senhor, porque os maridos é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo eles o próprio Salvador do corpo. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam sujeitas, todo o sujeito aos seus maridos. Esse aqui que pesa mais, né? Mas vamos lá, né? E vós, marido, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja. Cada você, depende de você. Se você realmente quer que Deus faça algo, se quer ser usado, você tem que falar em volta com Deus, orar de madrugada, pedir a Deus para que Deus ele vai começar a usar a sua vida para essa geração. Aleluia. Deus ele quer nos usar, mas nós precisamos de um esforço. Às vezes nós fazemos tão pouco, Deus faz muito, né? Aí nós vimos aqui, ele não tem medo de Tito, não tem medo de nada, né? Nós já lemos esse texto aí. Em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, a Bíblia vai dizer: nós não seremos vitoriosos através da santidade, submissão à vontade de Deus. Tiago 4, 7, nós temos que ter a submissão, ter a sujeição e ter a vontade de Deus. Tiago 4, 7. Então, seguir e fazer a vontade de Deus. Não há no exemplo dos filhos aqui, né, nós vimos, diz, porque não temos que lutar contra a carne nem contra o sangue. E não botar ela para colocar em prática, Jesus não vai poder fazer. É por isso que em muitos campos não acontece milagre. Mas por quê? Porque as pessoas são incrédulos. Então o incrédulo não pode ver a glória de Deus. O incrédulo não pode ver Deus manifestando o seu poder. Só pode ver aquele que crê. Então por isso que ele disse: se crê, verás a glória de Deus. Então nós temos que crer. Se você não crê, uma peça. Eu acho muito bonito no texto, por que eles não puderam expulsar esse demônio aqui dos meninos? Porque eles foram incrédulos, não creram que podia fazer aquilo.